Olá, bem-vindo a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Eu sou Ricardo Torido, estou aqui com Igor Figueiredo. Oi, galera. Gustavo Gurgel. Oi, pessoal. E Cristiano Schoube. E aí, pessoal? Hoje vamos dar continuidade à série Ministros. E não se esqueça, gente, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, dá aquela força que a gente fica feliz demais quando isso acontece. Hoje vamos falar da Tereza Cristina Correia da Costa Dias, que nasceu em Campo Grande em 1954. Ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais, né? Legal. Ela foi secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção da Indústria, do Comércio e do Turismo do Mato Grosso do Sul. Grande esse nome, né? Dessa secretaria. Grande cargo. Durante o governo de André Peccinelli. Desculpa se eu falei o sobrenome dele errado, mas é meio difícil sim. Ela foi eleita em 2014 a deputada federal e hoje é ministra da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Brasil. E eu acho que é a primeira ministra que nós estamos falando aqui na série Ministro, correto? Primeira mulher, né? Sim. Primeira indicação mulher pelo presidente foi ela. Isso. Pessoal, Tereza Cristina, né? Ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro. Né? Talvez um dos personagens das pastas ministeriais de Bolsonaro que produz menos polêmica e age com muito mais racionalidade. Né? Eu acho que no nosso programa hoje, inclusive, a gente vai falar mais das ações em função da condição objetiva da economia atualmente, em função de agricultura, né? A gente vai passar um pouquinho no caso da questão do arroz, e agrotóxicos, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, desmatamento, que passa pela pasta dela, né? Mas é uma personagem política oriunda aí do Congresso Nacional, né? E conhecida aí pelos seus pares como uma mulher muito educada, uma mulher precisa nas suas colocações, muito atenciosa e principalmente discreta. Exatamente, concordo. Totalmente. E eu acho que é isso que ela ganha muitos pontos, né? Pela descrição dela. E além da descrição, ela, vou usar um termo, ela até é uma bombeira. Porque isso. Ela apagou vários fogos que outros pares dela fizeram com cúpulas internacionais, exposição, coisas que gerava constrangimento com outros países. Poderia prejudicar alguns acordos comerciais em curso. Total, já que a gente tem que lembrar que a pasta da agricultura é o que movimenta o PIB do Brasil, chama-se o agronegócio. Isso. Então, é de extrema relevância para o mercado né, essa pasta e essa interação e relação comercial que nós temos com os demais países e somos grandes exportadores. Então ela fez também essa descrição dela em assuntos espinhosos do governo, como saídas de Sérgio Moro, como exposição de opiniões muito fortes, seja do ministro de Relações Exteriores, seja do filho do presidente ou qualquer que seja, ela soube contornar isso muito bem. Então, realmente, ela se mostra uma pessoa bem para a função, exato, muito equilibrada. Deixa eu só chamar a atenção aqui. O que a gente vê como algo extremamente positivo, eu acho que é bom para o Brasil, para os brasileiros, talvez muita gente dentro do governo já também não vê assim. Por quê? Aquela ala ideológica, né, do governo, eles não querem um ministro que se omite em alguns casos, que justamente consiga apagar esses incêndios, né? Eles querem pessoas que de fato colocam fogo ali, como era o Weintraub, né, como é em certo ponto o Ricardo Salles, enfim, aqueles ministros que são muito ativos em redes sociais e em assuntos polêmicos, né? Exatamente. Mas ela não é. Eles gostam de quem bota fogo no parquinho, né? Exatamente. Esse governo gosta de um fogo Quanto no mais parquinho. gasolina, combustão, Exato. eles estão Então, gostando. Ela teve um agrada- período de desconforto, inclusive, pelo partido dela, né? Exato, que com certeza. é o Democratas, né? Sim. Que é o partido de Maia Centrão, e Alcolumbre. isso. Exatamente. Que a ala né? ideológica de Jair Bolsonaro repudiava, né? Exato. Não aceitava. E esse ponto, Gustavo, inclusive, eu acho que é fundamental porque, na minha opinião, e
e também pelo pouco que eu li algumas pessoas comentando, justamente por causa dela ser do DEM, né, que ela não foi, de certa forma, fritada como vários outros ministros. Isso. Por quê? Por causa da aproximação política que Bolsonaro teve que fazer com o Centrão para continuar governando, né? Então, ela meio que foi ali blindada um pouco, né? Por conta disso, e afinal de contas, Rodrigo Maia e Alcolumbre são também do mesmo partido dela, né? E ajudam nesse ponto. E ela já vem com histórico, né? Com mandato de deputada, ela já era líder do partido qual ela foi eleita, o PSB. Então ela já exercia uma liderança ali. E ela também ela é presidente da frente parlamentar, né, de agropecuária. E isso daí já cria para ela, né, uma certa robustez, até mesmo com o presidente, que cita que em torno dessa ala de agronegócio, área ruralista, eles dizem que tem em torno de 200 e poucos deputados que representam a essa agenda. Então ela... 23 ou 27 senadores, né, também. Sim. Então ela é uma figura representativa fazendo essa interconexão entre Planalto e Congresso. Então ela realmente tem essa força. Ela é muito bem vista nesse grupo, né? Então... Ela tanto no Congresso Nacional quanto no setor econômico, agropecuária, vamos dizer assim, né? Ela é muito bem vista e ela tem um apoio significativo desses setores. Então vamos até entrar então no primeiro tópico que até o Gustavo falou. Em 2018 ela foi líder da bancada ruralista e foi uma das principais responsáveis pela aprovação do projeto de lei número 6.299 de 2002, que regulamenta o processo de registro do agrotóxico no Brasil. Foi o que o Gustavo começou a falar. Isso. É uma das polêmicas que envolvem o nome dela, né? Ela, inclusive, o jornal Le Monde, francês, apelidou ela há alguns meses como Senhora Veneno, né? Acusando ela de liberar indiscriminadamente agrotóxicos no Brasil. No entanto, a gente precisa ter uma certa racionalidade na hora de analisar, porque eu vi algumas notícias dando conta de que o governo de Jair Bolsonaro liberou um volume enorme de agrotóxicos nos seus 2 primeiros anos de governo, em 2019, e está liberando agora em 2020. No entanto, quando a gente vê os dados, pessoal, não é bem assim. Não é bem assim. Existe um volume de agrotóxicos muito grande sendo liberado anualmente no Brasil, sim, mas isso não começou no governo de Jair Bolsonaro e muito menos com Tereza Cristina tomando conta da pasta da agricultura. Alguns dados importantes. Em 2015, o Brasil licenciou 139 tipos de agrotóxico. 2016, 277. Quando nós entramos em 2017, a gente já tem 405 tipos de produtos sendo licenciados, depois 450 em 2018, 475 em 2019. Esse ano, até maio, já foram 150. Então, veja bem, o processo de aumento significativo desses produtos sendo liberados não começa com Tereza Cristina. Está em expansão, mas não começa com ela. E um detalhe importante, desses agrotóxicos liberados em 2019, 475 produtos químicos, 34% são proibidos na União Europeia. Isso é muito importante a gente saber, porque ela se justifica dizendo que o volume de agrotóxicos liberados aumentou com o tempo, mas são menos tóxicos. Parece estranho falar isso, né? Agrotóxico, menos tóxico. Mas ela justifica desta forma. Ela fala que a tecnologia ampliou a eficiência desses produtos e hoje eles já não são tão tóxicos quanto antes. Só que, ano passado, 34% desses produtos não são aceitos na União Europeia. Como é que a gente autentica essa fala como viável, por exemplo? É esquisita, né? O Instituto Butantan fez uma pesquisa com os 10 agrotóxicos mais usados no Brasil e identificou que eles são altamente tóxicos. Altamente tóxicos. Fizeram experimentos com alguns animais, né? Peixes, por exemplo, e morreram. E aí, né? Não, fica essa dúvida e uma interrogação.
Eu não vou saber responder essa pergunta, porque eu não sou engenheiro agrônomo. Nós não sabemos, mas... Né, na profundidade. Esses dados nos dão muitas dúvidas. Mas né? a gente pegando esses parâmetros, que é bom, né, comparar, logicamente que a gente também tem que entender que existe uma realidade da União Europeia, diferente da nossa, né? São países nórdicos, a gente aqui já está numa atmosfera mais tropical. Não sei o quanto isso pode interferir nessas questões, mas é algo a se verificar. Mas é bom você ter falado isso, que eu pessoalmente também não sabia dessa curva, porque a gente escuta falar e a gente vê os números mais atuais. Às vezes recortados num período de tempo, né? Então você acredita que isso praticamente criou essa curva exponencial de crescimento? Naquele recorte de tempo, né? Mas vale a gente acompanhar, porque, né, alimentação saudável é bom para todos nós. Não que a gente esteja justificando, né, pessoal? Não que a gente esteja justificando. Mas a gente tem que dar o nome às coisas que elas têm de fato, né? Tem acontecido um aumento do licenciamento desses produtos? Tem. Mas não começa com Tereza Cristina. Que ano que começou? 2017, o acréscimo mais significativo acontece de 16 para 17, onde 277 produtos foram informados no Diário Oficial da União, que isso é colocado lá. No ano seguinte já pula para 405. Então já é. Nós não tínhamos Tereza Cristina nesse período. Não tinha mesmo não. Eu acabei de falar aqui, agora eu já esqueci que ano que ela foi eleita. 14. Deputada. Ela estava no Congresso. É um tema muito complicado, né? Primeiro que a gente não tem a noção a gente não é agrônomo, né? Eu não entendo a mínima do que um agrotóxico faz. A gente sabe pelo nome que ele é tóxico, etc. Que pode causar doenças ou até algum tipo de anomalias, etc. Na verdade é para combater as pragas, né? Tô falando que pode causar no humano. E sim, ela vem para combater as pragas e, querendo ou não, que a gente tem muitas perdas em lavouras por causa de praga, né? Então é um tema muito complicado, mas interessante essa abordagem, porque sempre a gente preza que a gente tem que deixar tudo bem claro, né? Sempre desde o início do canal. Então, se a gente vai falar, a gente tem que falar as datas, todas as entradas específicas, tudo certinho, não vamos falar só de um recorte, porque senão a gente vai tendenciar vocês a acreditar numa coisa que possivelmente não seja verdade e não é nossa ideia. Mas, Gustavo, você tinha comentado também da questão do arroz. Que até a gente comentou, foi um assunto interno no nosso grupo, que há algum tempo atrás eu trabalho com comércio exterior, né? A gente faz umas cotações e a gente teve um aumento absurdo, né? A cotação que a gente tinha num período era de $410 o arroz no bag, e 2 semanas depois foi para $610 o arroz no bag. Então era muito alto. Então, segundo o mercado, acho que o Cris vai saber articular isso com mais propriedade do que a gente, foi uma tempestade perfeita, né? O mercado informa que foi uma tempestade perfeita nesse ano que provocou esse susto no preço do arroz, né? E em função de ser um produto, uma commodity agrícola, né? Tereza Cristina entra na dança da crítica, né? Então, eu acho que o Cris consegue articular melhor aí para nós essa tempestade perfeita. Muita coisa aconteceu, né, Gu? Então, a gente tem que começar falando, claro, do dólar, porque afinal de contas o preço, né, do arroz, ele é em dólar, ele é dolarizado, assim como várias commodities, assim como petróleo, como minério de ferro, como soja, como algodão, como cobre, como prata, enfim, são todos dolarizados. E o preço disso é dado pelo mercado internacional, que por sua vez pela oferta e demanda. O que aconteceu foi que as exportações aumentaram muito, né? A China começou a comprar muito arroz, né? Então, a China aumentou muito a importação do arroz, fazendo com que o preço no mercado externo, né, claro, subisse. Aliado a isso, a gente teve a alta muito expressiva do dólar, que só esse ano chegou a mais de 25%, né, em dado momento. Agora voltou um pouquinho. Mas isso faz o quê? Faz o que o produtor, em vez dele abastecer o mercado interno e vender aqui em reais, ele opta, claro, por vender em dólar no mercado externo e exporta. Com isso, do melhor resultado. Exato, né? Ele vai receber mais dinheiro pelo arroz. Então, com isso,
se tem sai arroz do mercado interno, né, e naturalmente o preço sobe. O governo fez algo interessante agora, que foi zerar a taxa de importação do arroz, né, até 31 de dezembro desse ano, para justamente tentar regular, baratear a importação e regular isso daí. Foi interessante? Foi, né? Mas a gente percebe que o mercado ele é muito bom para precificar as coisas, né? O que vai acontecer agora é que logo as pessoas vendo que o preço do arroz tá barato, tá caro, vale a pena fazer o plantio do arroz, vai aumentar a área plantada do arroz, né? Acho que você tem um dado interessante disso, que desde de 2010... Nos últimos 10 anos, né? A área plantada de arroz no Brasil caiu 58%. Pois é. Olha só, extremamente relevante. Então, agora, no curto prazo, o que deve acontecer? Essa área deve voltar a aumentar e, em um certo período de tempo, esse preço vai normalizar. Mas é importante a gente pensar o seguinte, né? Que apesar do aumento do preço, a gente não está tendo desabastecimento de arroz. Isso é importantíssimo falar. Por quê? O arroz ele é a base alimentar nacional, né? Mas, longe disso, de ter falta de arroz no mercado, né? Então, você... A própria ministra ressaltou isso. Falou, né? Isso. Pois é. Você não vai ter pessoas passando fome porque o arroz está sendo exportado. Eu vi muita gente comentando isso no Twitter, enfim, tal, que os pobres vão passar fome porque não tem arroz. Exacerbando a situação. Exato. Não é por aí. O povo cria, né, um cenário de... Não é por aí, de forma nenhuma, né? Mas foi interessante essa atitude do governo, porque ele vai acelerar esse ajuste no preço, né? Zerando o imposto da importação. Não, e um dos principais exportadores está sendo para a Venezuela, que chegou esse dado, que inclusive, né, é um país a qual a gente pode, pensando nessa crise toda que alguns pessimistas tendem a criar, como com desabastecimento já gerando fome e tudo, acredito que seja a motivação dessa compra substancial seja por conta, né, da crise que vive lá a Venezuela também com a falta de suprimentos. Mas o arroz é o novo filé mignon, que foi o tomate. Isso. Né? Mais Vocês lembram? A gente passou, eu acho que foi no início do ano, final do ano passado para o início do ano, a carne estava num preço absurdo. No ano passado, o tomate. Eu vejo essas coisas como sazonal, acontece, questão, né, produtiva de lei de oferta e demanda. Até complementando isso um pouco do que o Cris falou, a ministra ela tem dado declarações, né, dizendo que a área plantada ela tende a aumentar agora em função do potencial de venda, do preço praticado atualmente, né, e a gente está no período de entre-safra, né, então aí reduz mais ainda a oferta do produto no mercado, né. E ela afirma que em janeiro já vai existir o período da safra, já é a colheita mesmo do arroz. E a expectativa dela é de que em janeiro os preços já voltem a se regular em função do aumento da oferta no mercado, né? E outra coisa que ela alertou, que eu acho muito interessante, é que o preço dessa commodity, né, ele vem ganhando, ele vem sendo inflacionado ao longo do tempo. Quando você pega o período aí, eu fiz uma análise rápida hoje num portal que pesquisa esse tipo de informação, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da USP. Quando você pega o período de março a abril de 2019, comparado com todo o período que eles têm de série histórica, que é de 2005 para cá, de 2005 até 2019 você tem uma oscilação a amplitude do gráfico de oscilação de preço ela é muito curta. Quando a gente vem em 2019, março, abril, já vem um acréscimo significativo, saindo daquele padrão. E quando a gente chega em abril de 2020, aí o preço explode. Exatamente em função dessa tempestade perfeita, essa conjunção de fatores que o Cris falou, né? E tem muitos fatores, né? Por exemplo, tirando também, levando em consideração o que o Cris falou das exportações do Brasil, onde o Brasil mais importa é do Paraguai em primeiro lugar, Uruguai e Argentina. E, querendo ou não, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina eu não vou saber falar, mas Paraguai e Uruguai, que é de onde eu coto o arroz, eles estão sofrendo com faltas de chuvas.
Então também a produção deles está baixa. Então isso tudo ajuda a aumentar o preço. Perfeito. Não é só... Nada a ver com auxílio emergencial, meu ponto isso de eu acho vista. excelente falar. Porque, acho gente, muito é um forçoso. absurdo, Eu acho né? muito forçoso. Acreditar numa situação... Por duas situações, e aí essa até... O que eu mais vi foi o pessoal fazendo era churrasco. Para gastar o dinheiro do auxílio emergencial. A Ninguém tá vindo justificativa- comprar arroz, não. O pessoal tá vindo curtir. Algumas pessoas com uma cabeça mais liberal em termos de economia, assim, Impressionante. dizendo que o auxílio emergencial e o fato das pessoas estarem dentro de casa incrementou o consumo desse produto. Auxílio emergencial e o isolamento social, as pessoas cozinhando em casa, fazendo suas refeições em casa. Senhores, tudo que o Cris falou aqui em termos da tempestade perfeita, entre safra, o preço, o dólar, aquela coisa toda, eu acho tudo isso muito apropriado. Porque a gente está falando de uma situação macro para analisar um preço macro, que é cotado no mercado internacional. Agora, você acreditar parte disso ao auxílio emergencial, eu entendo que é uma razão muito pequena para justificar algo tão grande. Sim. Eu acho forçoso. Eu acho forçoso. Deixa eu Vocês dar uma opinião concordam? aqui. Deixa eu dar uma opinião. Pode. Eu acho que é mais um fator nessa tempestade perfeita. Eu acho que é mais uma gotinha lá naquela nuvem lá. É isso. Mas porque é o seguinte, querendo ou não, a gente viu aí com o auxílio emergencial, milhões de brasileiros saem da miséria, né? Isso. Então, de fato, quando essas pessoas saem da miséria, elas vão comprar alimentos básicos. Elas vão consumir. Alimentos básicos, Isso. muitas das vezes. Então, o arroz acaba sendo também. Mas, fato que é forçoso justificar como o fator. O fator. Isso É o que eu um queria dos dizer exatamente. vários aí que a gente falou aqui, né? Na minha tendencioso. visão também... É a menor parte da tempestade perfeita. Exatamente. Ok. E se você for parar para pensar um pouco, eu posso estar falando, não dessa pessoal que saiu da extrema pobreza, mas o pessoal que trabalhava, etc., estão falando que foram aumento de home office e eles começaram a comprar mais. Mas se você for parar para pensar, muitas das empresas grandes oferecem almoço lá, na empresa. E quando você faz essas bandejões, etc., eles fazem muita quantidade. E normalmente não se repete um dia para o outro. Agora você está em casa, você faz arroz, você não come no outro dia? Pois é. Não, Você não pra come no dia? mim, Então, essa a balança não diferença equilibra. Você muito sabe por quê? grande. Você tem restaurantes fechados. Tudo isso Ainda tem esse, contribui. Imagina só, agora acreditar o isolamento das pessoas em casa. Tá, mas e a máquina que funcionava Tem um antes? universo de umas situações externas que interferem. Né? Eu acho Quando que a você fala do vai Cris num foi a mais restaurante, adequada mesmo. o petisco, etc., seja no restaurante na hora do almoço ou à noite. Então, o consumo ele deveria ser muito maior pré-pandemia do que ele está sendo agora. Eu entendo Até por dessa conta forma disso que você também. está falando. Lá em casa, por exemplo, arroz, eu como pouco arroz. Dura 3 dias. Você não refoga o arroz todo dia, não. Quem gosta de um arroz novinho, que é muito gostoso também, vale a pena, mas agora, na atual circunstância, tem que segurar o pé. Agora até para avançar, Ricardo, não sei se você permite, Lógico. eu acho que falar da Tereza Cristina envolve falar dessas questões de agrotóxico, com essas ressalvas que eu acho que é importante fazer, né? A gente não podia deixar de passar por essa questão do arroz, que é o que está em voga agora, né? E é importante dizer, quem vai no supermercado não é só o arroz que está inflacionado, né? Parece que pegaram o arroz como um símbolo, né? Nossa, bem de lembrado. toda uma cesta de produtos tudo inflacionados. Exato. E eu acho que a gente não pode deixar de falar do desmatamento, né? Inclusive, no início eu falei com vocês que ela é conhecida como a senhora do veneno. Na verdade, não. Com relação ao agrotóxico, a Tereza Cristina ela é satirizada como a musa do veneno, né? Na questão do desmatamento, eles já chamam ela de senhora desmatamento. Acho que a gente não pode deixar de falar disso, né? Não, Desmatamento. acho que foi uma coisa que aconteceu grave na Amazônia no início desse ano. E agora vem tido no Pantanal também, que eles estão o governo vem negando o que está acontecendo lá, né? E é uma coisa pesada, né? Que querendo ou não, são matas fechadas, são matas da Amazônia, são coisas do Brasil, né? Porque o Brasil muito é conhecido por isso e a gente sabe que não é assim, mas esse pessoal chama a Amazônia de pulmão do mundo.
A gente sabe que não é assim, Não mas, é, né? mas a gente tem. Mas esse é uma palavra. Eu acho que é e não é. Não é por causa do que eles dizem com isso. Mas o significado disso é forte. Eu acho que a gente tem que entender que isso é verdade. São poucos lugares que são preservados desse jeito e a gente não pode deixar isso acontecer. Não, e Isso ela teve é uma imprescindível. atitude exemplar, porque quando as queimadas da Amazônia começou a colocar em risco essa questão, né, para o setor agropecuário, a primeira coisa que ela fez foi pegar um avião, foi para a Alemanha, colocar panos quentes. exatamente, mostrar uma agenda positiva sobre, né, a produção ambiental no sustentável Brasil, da agricultura brasileira. Então ela, né, ela E é expôs um importante papel. destacar também o tanto que ela tem propriedade para falar sobre isso, né, Igor? Sim, O ela é da histórico área, dela né? é da área, ela é produtora rural, inclusive, também, né? Ela vem de uma das primeiras oportunidades de trabalho que ela teve na vida foi trabalhar na fazenda da família. Então, ela já está dentro desse cesto, né? Tem propriedade demais para falar sobre esse assunto. E ela com essa fala ela acaba gerando muita coisa boa pro Brasil, né? Ela é uma das principais que estão correndo atrás de acordos bilaterais para o comércio exterior. Então, fechando acordo com vários países. Ela fez uma viagem muito grande em 5 países em busca de acordos. E ela está obtendo sucesso. Isso é muito interessante, porque a gente tem que pôr em 2 balanças, né? O que está acontecendo não pode ser negado. Que aconteceu um descaso do governo com a Amazônia. Está acontecendo um descaso com o governo com o Pantanal. Mas e é o que o Igor falou no início, ela está correndo para apagar o fogo. Não a tá bombeira que o Igor chamou, exatamente. Né? Essa questão de apagar incêndio aí, que até o Igor chamou ela de uma bombeira, isso é verdade, né? Durante o auge da crise aí do desmatamento no ano passado, né? Talvez a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tenha sido o elemento de estabilidade em relação aos acordos comerciais que o Brasil tinha no exterior, né? Trago algumas notas aqui para vocês. O seguinte, durante esse período, né, ela conseguiu fechar acordos comerciais com a Ásia e com o Oriente Médio, né, enquanto Jair Bolsonaro batia de frente com o presidente francês, chamando o cara de imperialista, né, e por outro lado, Ricardo Salles travando, né, a Conferência do Clima. Agora vocês pensam, 2 vozes exacerbadamente ideológicas, sendo equilibradas nas suas negociações internacionais por uma mulher racional e com um viés bem mais pragmático em termos de administração ministerial, né? Total. Ou seja, aquela mulher mais centrada, né? Mais isso. calma, o coisa que a gente falou no início. Exato. Não, essa descrição dela, essa forma dela abordar como ela lida com a situação, né? Ela é um low profile, literalmente, isso daí contribui bastante. E o presidente só não chamou o presidente francês de imperialista, não, falou mal da mulher dele também. Não pode esquecer disso, não. É uma situação... E olha só para você ver, nessa tempestade toda, porque o Brasil já quis alterar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que se cria uma polêmica, uma saia justa com os países de Oriente Médio. Um risco comercial significativo. Total, ela conseguiu ainda expandir, fazer novos acordos. E a mesma coisa o filho do presidente também com a China, né, criticando o país diretamente, o seu chanceler. Aquela brincadeira, né? Exato. Então ela sempre consegue contornar a situação e se sai vitoriosa no final das contas, mostrando uma discreto, agenda né? pragmática. Tudo muito discreto. Exato. Bem, ela bem não é uma pessoa midiática. E por isso excelente. que se dá bem com o presidente. Eu acho que é a questão principal. Que ela não compete com o ego dele. Exatamente. Porque ela não provoca ciúmes a ele. Ela não vai ser uma opositora em 2022, né? Já que se cria todo esse cenário em 2022 que a gente já até inclusive criticou aqui. Então eu acho que ela continue aí até o final do governo, que nessa área a gente vai sair muito melhor. Igor, e justamente esse papel de bombeiro, né, apagando todas essas crises, principalmente em relação a queimadas na Amazônia, enfim, toda essa fama, né, que o Brasil está ganhando, né, isso me traz muito a força que o ESG está tendo hoje, né, principalmente nas empresas e no mundo, né, de modo geral. ESG é a sigla para Environmental, Social
and Governance, né? O inglês tá bom, hein? Tá mandando Treinei, bem, tá treinou treinei antes. na frente do espelho, pode falar, pode falar. Claro, fiquei a manhã inteira treinando isso. Mas então é importante porque essas 3 letrinhas, elas estão de fato muito na moda hoje e ela defende isso, né? Apesar de ela ser chamada de Senhora Veneno, Musa do Veneno, Musa do e Veneno, Senhora né? Desmatamento. Exato, pelo Le Monde, né? Então aí também a gente tem sempre que ter esse pé atrás com qualquer crítica que vem da França por conta de todas as disputas agrícolas com produtos do Mercosul e tal, enfim. Mas não é esse ponto. Mas o ESG hoje, né? Então tá muito na moda e ela tá atuando demais nisso, né? Então vários países, vários fundos de investimento, eles estão investindo só em empresas que têm essa preocupação. E a partir do momento que a Tereza Cristina ela toma para si essa briga e essa mangueira para apagar esses incêndios, ela, de certa forma, ela veste também essa camisa para ela, né? E beneficiado quem? Somos nós, o Brasil, os produtores, né, rurais, que ela, de fato, deveria defender e tá fazendo. Então, acho bem interessante que ela pegou essa bandeira para ela. Que bom. Eu acho que com esse inglês perfeito do Cristiano, acho que a gente deve encerrar nosso papo hoje. Acaba em inglês, então, quero ver. Não, obrigado. Deixa Só inglês com ele. goodbye? Não, deixa inglês com ele. Eu não treinei em vez de espelho hoje, então não vou ficar... Cobre na próxima, hein, galera? Gente, então, brincadeiras à parte, nós já estamos adiantados da hora. Então, vamos nos despedir, né, gente? Vamos dar um tchau e encerrar por hoje. Cheque verde para Tereza Cristina, aprovada no cargo, com todo esse turbilhão de problemas que se cria, né, que respalda e acaba, né, contribuindo para dificultar o trabalho dela. Ela tem saído muito vitoriosa, então que ela continue aí no cargo, que tá legal. É isso aí. É isso. Independente do volume muito pequeno de polêmicas que ela já produziu, talvez apenas 2 manchetes negativas de jornal em função de declarações aí infelizes, né? Eu acho que a pasta tem sido conduzida com uma certa racionalidade e eu acho que a discrição, então, é a alma do negócio, porque tem sido discreta, tem sido precisa, tem sido profissional e tem trazido esses resultados, né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte, independente de tudo isso, é uma política que está no exercício de um ministério, do cargo de um ministério, né, liderando o Ministério da Agricultura. A gente tem que observar, porque também ela é de um histórico, né, de família de pecuaristas, então tem interesses nessas questões, né? Foi líder da frente parlamentar da agricultura na Câmara dos Deputados, então... Assim como a gente sempre fala no nosso canal aqui, né, a gente tem que olhar as coisas de uma forma bem mais macro, ampliar o leque para a gente poder fazer uma leitura mais racionalizada. Mas, em comparação com o que a gente já estava falando de ministros anteriormente, né, eu acho que realmente ela se destaca, né? Haja vista, ela foi eleita aí uma das melhores deputadas pelo portal Congresso em Foco. Não sei se vocês... melhor congressista, não. Melhor ministra pelo portal Congresso em Foco, uma das mais destacadas em relação aos demais. Então, título merecido, com certeza. Então vamos acompanhando aí. Obrigado, pessoal. Acho que com todos esses predicados e essas boas ações e o bom desempenho dela, acho que está qualificando ela para se lançar ou como governadora ou como senadora pelo Mato Grosso do Sul, né? Isso. Então, Bolsonaro não sendo eleito, ou sendo também, eu acho que não vai fazer diferença. Eu acho que pode vir uma candidatura dela aí para esses 2 cargos. Ficar de olho aí. Então, vamos lá, né? Thank you, guys. Não precisava dessa? Precisava fazer isso comigo? Pô, sacanagem. Então, gente, muito obrigado a todos. Concordo com o que o pessoal falou. Cheque verde, né? Cheque verde. Cheque verde para a Tereza Cristina. E vamos nessa. E nos vemos na próxima semana. Bye, bye.